Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Como é que tá as coisas aí? Como é que tá conseguindo aí assistir os vídeos? Conseguindo resolver a lista de exercícios? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam, né, conseguindo se desenvolver, estudando Física 1. Espero que vocês estejam dando os seus passos aí e tentando entender, né, na melhor maneira possível, né? É assim que funciona. Né? Estamos numa situação de restrição e a gente precisa continuar a nossa vida. Né? Vamos continuar seguindo vocês aí de casa e eu aqui da minha casa, tá bom? Então sejam bem-vindos ao curso de Física 1 do curso de Tecnólogo em Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba, tá bom? Então hoje o nosso tema já está colocado aqui na lousa, movimento uniforme. Então, depois que nós discutimos algumas propriedades relacionadas, alguns conceitos relacionados a movimento ou a falta dele, o que a gente fez, a gente vai fazer agora? A gente vai estudar algumas formas de movimento. Então nós começamos a discutir com vocês lá na introdução à cinemática. A gente falou de ponto material, a gente falou de corpo extenso, a gente falou de sistema de referência, a gente falou de espaço, deslocamento, espaço percorrido ou distância percorrida. Depois a gente falou também de trajetória, né? Falamos de trajetória. Depois de trajetória, a gente falou de velocidade e aceleração, tá ok? Então, são vários elementos que a gente discutiu com vocês, justamente para poder discutir, fazer um estudo, né, sobre os movimentos, tá ok? Então, e aquela questão de referencial, né? Fora, o referencial fora do ônibus ou dentro do ônibus, né? Então, o sistema de referências, né? Foi muito interessante a nossa discussão, tá ok? Bom, nós vamos começar, então, a discussão sobre movimento uniforme. Então, a primeira coisa que eu vou caracterizar com vocês é o objeto se movimentando, né? Então, a primeira coisa, estabelecer o meu sistema de referência. O meu sistema de referência é uma reta horizontal, né? O eixo da posição em metros. Eu tenho a minha origem, a origem dos espaços, que a gente já discutiu com vocês. Eu vou colocar os intervalos para variação de posição. 10, 20, 30, 40, 50. 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros. À esquerda, valores negativos. Menos 10 metros, menos 20 metros. Tá ok? É isso aí. Bom, quem que nós vamos fazer o estudo? De quem que nós vamos fazer o estudo? O movimento de um carro. Né? Então, eu vou colocar aqui novamente o Batmóvel. Então, o Batmóvel, está aqui bonitinho. Eu vou considerar a posição inicial 10 metros. Poderia ser o zero, poderia ser o zero. O menos 10 poderia ser o menos 10. O menos 20 poderia ser o 30, poderia ser a posição inicial. Não tem problema nenhum. Então, eu vou considerar posição inicial. Posição inicial no ponto A. Então, aqui no ponto A, eu tenho posição inicial. Eu vou colocar esses valores aqui em cima, que eu vou usar a parte de baixo para fazer cálculo. Então, eu tenho a posição inicial. Legal, posição inicial. Posição inicial 10 metros. Se esse objeto já vinha se deslocando, ou ele começou o movimento aqui, eu não vou me preocupar com essa referência. Eu vou falar o seguinte, que quando ele passa no ponto A, a posição inicial desse carro é igual a 10 metros. E o tempo inicial? Eu vou colocar nessa corzinha. Tempo inicial igual a 0 segundos. Tá bom? 0 segundos.
Então, meu tempo inicial vai ser de 0 segundos. Tempo inicial igual a 0 segundos. Beleza? Ok. Olha só, meu amigo, eu não vou considerar também aqui, eu não vou analisar a velocidade. A velocidade, eu não vou fixar um valor e vou aumentando ou diminuindo a velocidade. Nesse caso, a velocidade vai ser tirada do próprio movimento, tá ok? Então, eu vou caracterizar posição e tempo. Posição inicial, tempo inicial. Aí, esse objeto, esse carrinho, ele está se deslocando e ele passa pelo ponto B. Pelo ponto B. Aqui, ó. Ponto B. O que nós temos no ponto B? Vamos desenhar aqui o nosso bate-molho. No ponto B, ele saiu do ponto A e chegou até o ponto B. Quando ele chega no ponto B, o que eu tenho? Posição final. Eu tenho a posição final. Posição final de 20 metros, ok? Posição final de 20 metros. E o tempo? O tempo final de 1 segundo. Eu vou variar o tempo de 1 em 1 segundo. Poderia ser de 2 em 2, de 5 em 5. Eu vou usar o mesmo sistema que eu já usei com vocês anteriormente, tá ok? Para caracterização de velocidade. E vou usar o mesmo sistema com vocês, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho variação da posição, deslocamento. ΔS. E tenho variação do tempo. Tenho sim. Aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho ΔT. ΔTzinho. Variação da posição e variação do tempo. Vamos continuar o movimento? Vamos continuar o movimento. Agora ele ele passou, saiu do ponto A, chegou no ponto B, agora ele passou pelo ponto C. Olha lá o meu bate-móvel. Então, ele saiu do ponto A, passou pelo ponto B, agora ele está em C. Está no ponto C. Não vai ser cedilha, não. C. Tá ok? E agora, Cris, o que acontece? No ponto C, ele vai ter agora a posição final. A posição B já não é mais a final. É sempre a final, é o ponto onde ele está subsequente, depois. Né? Então, ele saiu da posição inicial, depois, na posição inicial A. Posição final B. Mas agora a posição final é C. E aqui, de novo, vai ter um deslocamento, ou o deslocamento vai do inicial até o final. A gente pode fazer várias considerações aqui. E o tempo final aqui nessa posição? E o tempo nessa posição? 2 segundos. Tá ok? Tempo nessa posição, na posição C, o tempo é de 2 segundos. Ok? Legal? Continuando. Então, posição C, 30 metros. Posição B, 20 metros. Posição A, 10 metros. Tá ok? Tempo inicial, 0. Depois 1 segundo, 2 segundos. E ele agora vai para a posição D. Na posição D, o que nós temos agora? O bate-móvel está se deslocando e ele vai na posição D. Posição D, Christian. Tá, entendi. Agora, ele vai ter uma posição? Vai. Se você considerar o início sendo 10 metros, o 40 vai ser o final, posição final. Tem o pessoal, né, tem alguns livros, algumas apostilas, que falam assim, posição inicial, depois posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, 5, posição A, B, C, D, tudo bem. Mas eu quero simplificar a nossa situação, os nossos conceitos. E a simplificação é o seguinte, após a posição inicial, o que vem depois é final. Se você fala A e B, o B é o final. A e C, o C é o final. A e D, o D é o final.
Tá ok? E o tempo, Christian? Na posição D, o tempo agora final é de 3 segundos. Ok? E o que a gente fez? Depois que a gente estabeleceu o sistema de referência, a gente falou da origem dos espaços, ou origem da posição, graduou direitinho a nossa escala, aí nós começamos a fazer aquela relação. Aquela relação matemática, né? Fazendo o estudo do fenômeno. Relação matemática, estudo do fenômeno. Posição e tempo. Posição e tempo, posição e tempo, posição e tempo, ou posição e o tempo total. Então, eu vou fazer o seguinte, entre A e B. Vamos fazer? Entre A e B. O que nós temos? Nós temos o deslocamento entre A e B. Então, B final, o A inicial. Posição final menos posição inicial. 20 menos 10. 10 metros. E o tempo? Variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tempo final, 1 segundo. Tempo inicial, 0 segundos. Porque eu comecei a análise do estudo do movimento a partir do ponto A, 10 metros, eu liguei o cronômetro. E eu liguei o cronômetro e a partir daí ele foi medindo o tempo. 1 menos 0, 1 segundo. Beleza? Beleza. Ok. Vamos pegar agora BC. Vamos fazer BC. BC. Então, nós fizemos AB, agora BC. De novo, deslocamento, tempo. Deslocamento e tempo. É a posição final menos inicial. O Christian agora eu não vou colocar mais os símbolos, eu já vou colocar os valores. Entre B e C, o C é o final, os elementos finais, e o B, os iniciais. Então, eu tenho aqui, de posição, 30 menos 20. 10 metros. O tempo, 2 menos 1. 1 segundo. Aqui, ó. 10 metros, 1 segundo. Ok? Ok. Vamos fazer mais dois? Você vê que eu estou pegando aleatório. Eu fiz A, B, B, C. Eu vou fazer agora BD. 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 Esse intervalo agora. Eu vou pegar o deslocamento e o tempo. Tudo bem? Tempo. Se eu estou analisando o intervalo BD, então tudo que acontece em D é o final, B inicial, ok? Então, Cristian, mas você não falou que a posição inicial é 10 metros, 0 segundos? Sim, eu falei, como sistema de referência, eu sei de onde que ele saiu. Mas se eu quiser analisar só o que acontece no intervalo BC, o B é o início agora, e o C é o final, tá ok? Então, vamos, né, tomando esse cuidado aí. BD, então o D é o final, 40 menos 20. 40 menos 20, 20 metros. E o tempo? O tempo é 3 menos 1. 3 menos 1, 2 segundos. Beleza, ok. Agora vamos pegar o intervalo AD. Tudo bem. AD. O intervalo AD. Poderia ser CD, tanto faz. E o que eu vou pegar? Os valores de deslocamento e os valores de tempo. Então, eu vou analisar deslocamento, que é a posição final menos inicial. Posição final menos inicial. E a variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tá ok? Então, AD, o A é o início, o D é o final. Todos os elementos em D são elementos finais de posição e tempo. E de posição e tempo inicial, posição A. Então, em relação à posição, 40 menos 10. 40 menos 10, que vai dar 30 metros. E a variação do tempo? 3 menos 0.
3 menos 0. 3 segundos. Analisamos o deslocamento e analisamos o deslocamento e analisamos a variação do tempo, tá ok? Foram as duas informações que a gente conseguiu obter aqui. Christian, mas calma aí. Eu entendi o sistema de referência, bonitinho e tal. Só que aí agora é o seguinte. Você já tinha falado da velocidade. Ah, verdade. Então, nesse intervalo AB, eu consigo calcular a velocidade nesse intervalo? Consigo. BC, eu consigo calcular a velocidade nesse intervalo? Consigo. BC, velocidade nesse intervalo? Consigo. BD, nesse intervalo? Consigo. Velocidade, né? AD, nesse intervalo? Consigo. Vamos fazer esse cálculo? Como é que a gente fazia mesmo? A gente fazia dessa seguinte forma. A gente fazia... Eu vou colocar a equaçãozinha da velocidade aqui, ó. Pode ser aqui mesmo. Né? Lembra que é deslocamento pelo tempo? Essa é a minha equaçãozinha da velocidade. E eu posso agora discutir, né, o conceito de velocidade em cada intervalo. Velocidade no intervalo AB, deslocamento por tempo. Eu tenho deslocamento por tempo. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar 10 metros dividido por 1 segundo. Quanto que dá isso daqui? 10 metros dividido por 1 segundo. 10 dividido por 1 eu posso, metro dividido por segundo eu não posso fazer nada. 10 dividido por 1 é 10. Só vou apagar aqui que eu estou precisando um pouquinho mais só de espaço. Então, para eu colocar a unidade de medida. Então, 10 metros por segundo é metros por segundo. Beleza? Guarda esse valor. Então, a velocidade no intervalo AB, 10 metros por segundo. Agora, vamos fazer o cálculo aqui no intervalo BC. No intervalo BC, eu vou fazer de novo deslocamento pelo tempo, no intervalo correspondente. Então, o deslocamento é 10 metros. 10 metros dividido por 1 segundo. Novamente, 10 dividido por 1 é 10. Metros dividido por segundo, eu não posso fazer nada. Então, é metros por segundo. Tudo bem. No primeiro intervalo, deu 10 metros por segundo. No segundo intervalo, deu 10 metros por segundo. Continua. Vamos fazer o cálculo da velocidade agora nesse intervalo BD? Os valores são diferentes, Christian. Vai dar diferente. Beleza, não tem problema. Deslocamento, 20 metros. Cálculo da velocidade é deslocamento por tempo. 20 metros dividido por 2 segundos. Vamos fazer a continha. 20 dividido por 2. 10. E metros por segundo? Metros por segundo. Eita! Christian, que mágica é essa? Deu o mesmo resultado? Deu o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado, cara. Menina, e agora? Vamos... esse daqui vai dar diferente. Vai dar diferente. Ok, vamos lá? Deslocamento. 30 metros. No intervalo AD, eu vou calcular a velocidade no intervalo AD. Deslocamento por tempo. 30 metros dividido por 3 segundos. 30 dividido por 3, 10. Metros dividido por segundo, metros por segundo. Eita! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, Christian, que você, não importa o intervalo que você analise, não importa o intervalo que você analise. Para essa situação, o deslocamento foi variando de 10 em 10 metros a cada segundo. Isso significa que o meu carro o Batmóvel teve um movimento uniforme. E quem
é o elemento uniforme? É a velocidade para o movimento uniforme. A característica mais importante do movimento uniforme é que velocidade constante. Principal característica do movimento uniforme. Velocidade constante. Cristian, então quer dizer que esse tipo de movimento ele apresenta velocidade constante? Movimento uniforme, sim, específico. E você, quando você está se deslocando, ou você está andando, né, com tranquilidade, né, a gente dá um passo por segundo. Próximo passo a cada segundo. Próximo passo a cada segundo. Então você está desenvolvendo um movimento uniforme. Um passo por segundo. A velocidade sua pode ser dada em passos por segundo. Unidade de comprimento, passo. Um passo por segundo. Tá ok? E isso daí vai acontecer ao longo do tempo, vai acontecer a cada segundo um passo. Velocidade constante. Quando você está se deslocando ou de carro, ou de moto, ou de ônibus, mesma coisa. Quando você olha no velocímetro do carro e você vê que num determinado intervalo de tempo, né, você olha lá, o velocímetro está a 80 km por hora, velocidade constante, naquele intervalo de tempo, você promoveu um deslocamento com velocidade constante. Movimento uniforme, tá ok? Então, o movimento uniforme ele pode acontecer sempre. Qualquer momento ele pode acontecer, e ele acontece. Por isso que eu não coloquei aquele nome que você está se coçando. Como você não está junto comigo, você não está levantando o braço. Christian, mas não é movimento retilíneo uniforme? O retilíneo é de trajetória, mas não é sempre que você anda em linha reta. Movimento uniforme. Então, isso é legal. Porque a velocidade é constante. Isso que interessa. Não é se o cara está andando em linha reta. Então, não escrevo a palavra movimento, MRU, movimento retilíneo uniforme. Eu sei que existe alguns livros, algumas apostilas que trazem, mas muitos já estão tirando essa palavra retilíneo. Os textos mais novos já estão sendo corrigidos para movimento uniforme, onde a principal característica é a velocidade constante. Tá ok, pessoal? Então, olha só, quando eu tenho movimento uniforme, a principal característica é a velocidade constante. O que nós vamos fazer agora? Então, olha só. O laser. Agora que eu vi, o laser estava ali esperando para você utilizar. Então, o meu objeto se deslocou, variando a posição em intervalos de espaços iguais para tempos iguais. Então, ó, deslocamento por tempo. Deslocamento por tempo, velocidade. E eu fiz essa análise para o intervalo AB, BC, BD e AD, tá ok? E em todos eles aconteceu o mesmo comportamento de velocidade constante. Olha só que legal, adorei trabalhar com o laser aqui. Movimento uniforme, mu. Então não é mu da vaca não, mu, não. Movimento uniforme, certo, pessoal? Bom, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou avançar um pouquinho mais no conceito do movimento uniforme. Se ele é a característica, se ele me mostra a característica principal, que a velocidade é constante, então eu vou agora sair daqui. Porque na física a gente faz o estudo do fenômeno. Você viu a discussão que a gente fez? A gente fez a discussão do fenômeno físico. Então, eu trabalhei com vocês deslocamento e tempo, ok? Agora,
eu preciso ver se eu não consigo usar um padrão matemático. A física usa a matemática como ferramenta o tempo todo. Então, será que não tem como eu caracterizar todo esse movimento sem precisar do objeto, eu ver o objeto num sistema de referência, orientado para a direita, de 10 em 10 metros, o tempo variando de 1 em 1 segundo, o bate-móvel passando, né, pelo meu sistema de referência, tudo certinho. Será que o tempo todo eu vou precisar de ter um desenho, uma figura, ou eu tenho que ver o fenômeno? Não. Então a física ela usa a matemática como ferramenta em que eu não preciso visualizar o fenômeno para eu estudar o fenômeno. Eu posso fazer esse estudo? Lógico que posso. Então a representação do movimento uniforme. Então eu vou agora, representação matemática para um movimento uniforme. Eu vou escrever aqui em cima. Representação matemática para representação matemática para o movimento ok? Representação matemática para o movimento uniforme. E eu mantive a equação aqui. A única equação que nós temos é essa. Então nós vamos usar a equaçãozinha da velocidade média, né, da velocidade, para tentar descobrir uma representação matemática. E eu vou fazer o seguinte, esse elemento que está dividindo a variação do tempo, eu vou passar para o primeiro membro da equação aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, deslocamento é igual a velocidade vezes a variação do tempo, ok? Esse elemento que está no denominador passou para o numerador, passou para a parte de cima. Sempre a operação inversa. Se está dividindo, passa multiplicando. Se está multiplicando, passa dividindo. Esse cara aqui, ó, ele está multiplicando. Se ele for passar por esse membro aqui, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se a velocidade, mesma coisa. Velocidade está multiplicando. Se eu quiser passar dela para cá, ela passa dividindo. Tá ok? Sempre operação inversa. O que o Christian vai fazer agora? Eu vou abrir os deltas. Eu vou entender um pouquinho melhor isso daqui. Ó. Posição final menos posição inicial é igual a velocidade vezes o delta t é variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tempo final menos tempo inicial. Eu coloquei dentro de um parênteses porque aqui dentro desse delta tem uma subtração. Variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Beleza? Agora vamos fazer algumas observações. Observações. Dessa equação, quem eu caracterizei como sendo zero? A posição inicial pode ser zero? Pode. Mas não precisa ser. A posição final pode ser zero? Pode. Se ele chegou no ponto marco zero, pode ser zero. A velocidade pode ser zero? Não. A velocidade tem que ser diferente de zero, senão ele não se desloca, ele não muda de posição. Se você falar para mim que não houve deslocamento em relação ao tempo, que o tempo sempre vai passar, né? O tempo, eu não preciso marcar o tempo num cronômetro, num relógio, para ele avançar. Ele vai avançar. Então, se o deslocamento foi zero e o tempo, algum determinado valor, sei lá, 3 horas, 0 dividido por 3 dá zero. A velocidade é igual a zero. Então, o objeto está parado. Então, primeiro, então, considerar que a velocidade tem que ser diferente de zero, tá ok? O tempo final pode ser zero? Não. O tempo final não pode ser zero. Porque o relógio não regride. Ele não retrocessa. Ele sempre vai crescendo. É sempre uma grandeza crescente. E o tempo inicial, sim, pode ser zero.
Se você usa um cronômetro, e o cronômetro está zerado. Então, o tempo inicial pode ser zero. Tempo inicial pode ser zero. 0 segundos. E eu vou considerar, sim, tempo inicial é igual a 0 segundos. 0 segundos. Vamos dar uma trabalhada melhor nessa equação a partir de agora. O que eu tenho aqui, Christian? Você tem o seguinte. Posição final menos posição inicial é igual a V vezes o tempo final. Como eu não tenho outro valor de tempo na minha equação, eu vou tirar esse F. VT. Velocidade vezes o tempo. Aquele valor de tempo sempre vai ser o valor final. O valor depois que o movimento aconteceu. Porque o tempo inicial vai ser igual a zero. Eu vou considerar como ele sendo igual a zero. Já cravei, já combinei essa situação. Agora, dessa equação, se o movimento está acontecendo e o tempo está sendo medido, qual desses dois valores eu não conheço? Eu sei de onde que o objeto saiu? Sim, eu sei. Eu primeiro tenho que saber, no meu sistema de referência, aonde o objeto estava, para eu identificar o deslocamento. Então, a posição inicial eu conheço. Mas, geralmente, eu não sei a posição final. Eu tinha aqui, ó, ponto A, B, C e D. Eu falei que ele saiu do ponto A. Posição inicial eu sabia de onde ele estava saindo. E a posição final? B. Depois de um tempo, C. Depois de um tempo, D. Depois de um tempo, E, F, G, H, Z. Então, a posição final ela vai ser sempre buscada. Ela vai ser sempre identificada, buscar a identificação da posição final. Então, na equação, eu vou deixar a posição final sozinho na equação. E eu vou colocar assim, ó, posição final é igual. Se a posição inicial está subtraindo, se ele vai mudar para o segundo membro da equação, ele vai mudar somando. Então, a posição inicial que está subtraindo passa somando. Ela é negativa, vai passar positiva. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, positiva, posição inicial mais VT. Posição inicial mais VT. Posição final é igual a posição inicial mais tempo igual a 1 segundo. Posição inicial, a posição, eu vou considerar 20 metros. Né? Então, 0 segundos no 10. 1 segundo ele estava no 20. Qual era a velocidade? A velocidade nesse intervalo era de 10 metros por segundo. Desculpa. Qual era a posição inicial? A posição inicial do meu movimento sempre foi 10 metros, da onde que ele saiu. O B, 20 metros, é onde ele chegou. Então, olha só, quem eu tenho? Tempo final. É onde, quando ele chega no 20 metros. A posição inicial, 10. Velocidade constante, que a gente já viu, 10 metros por segundo. Vamos calcular a posição final. Posição final é igual a V vezes o T. São todos valores numéricos. São todos valores numéricos. Posição inicial, 10 metros. Velocidade, 10 metros por segundo, que a gente já tinha calculado. A gente já identificou no meu sistema de referência. Posição, tempo e velocidade. Tudo certinho. E o tempo. 1 segundo depois. Então, eu tenho que 10 vezes 1, 10 mais 10, 20. Posição final de 20 metros.
Olha só. Lembra, dá uma olhada. Dá uma olhada no sistema de referência. Posição final, 20 metros. Quando eu considerei tempo igual a 1 segundo. Vamos considerar o tempo igual a 2 segundos? Ó, primeira consideração. Segunda consideração. Tempo igual a 2 segundos. Posição inicial, 10 metros. Velocidade, 10 metros por segundo. Christian, por que você não troca o valor da velocidade? Não troca, é constante, meu chapa. Entendeu? Vamos calcular a posição naquele ponto. Posição final naquele ponto. Pega a equação, posição final é igual a posição inicial mais VT. Posição final é igual. Posição inicial, 10 metros. Mais a velocidade, 10 metros por segundo. Qual é o valor da posição? Quando você olhou no relógio, 2 segundos, o meu Batmóvel estava se deslocando com uma velocidade de 10 metros por segundo. E a posição inicial, e ele saiu ele saiu da posição 10 metros. Onde ele vai estar agora? Posição final. 10 vezes 2, 20. Mais 10, 30 metros. Caramba! Que fenomenal isso daqui! Eu consegui identificar uma referência e essa referência eu pego valores do meu movimento. Posição inicial. O tempo final. Lembra que é o tempo final aqui, que eu tirei o F, porque é o único valor de tempo, que é o tempo final? Então, tempo final. Velocidade constante. Posição inicial igual a 10. Eu sei aonde ele vai estar depois de 1 segundo. Depois de 2 segundos. E agora, depois de 3 segundos. A posição final, a posição... Por isso que o Christian coloca a posição inicial, depois, o próximo valor de posição é a posição final. E o próximo valor? Posição final. E o próximo valor? Posição final. É sempre o final depois. 3. Você viu que agora eu não tenho mais o fenômeno. Eu estou visualizando o fenômeno e estou discutindo os elementos daquele fenômeno que foi observado anteriormente. Então, agora eu tenho para o tempo igual a 3 segundos. Posição inicial, 10 metros. Velocidade constante, 10 metros por segundo. Aonde ele vai estar depois de 3 segundos. Ele saiu da posição inicial de 10 metros e ele estava se deslocando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Christian, como é que eu vou calcular onde ele vai estar? Eu vou usar a equaçãozinha da posição igual a posição inicial mais VT. Onde ele vai estar? Posição inicial, 10 metros. Mais velocidade, 10 metros por segundo, vezes o tempo, 3 segundos. 10 vezes 3, 30. Mais 10, 40. Não acredito, Cristo, isso daí é mágica. 40 metros. Olha lá no seu sistema de referência. Onde vai estar o Batmóvel no tempo igual a 3 segundos, saindo da posição 10 metros e se deslocando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Movimento uniforme e velocidade constante. Fenomenal. Ele saiu da posição inicial 10 metros, o cronômetro ligou, né? O cronômetro começou a medir os valores de tempo, né? A contar os valores de tempo, que é um contador, né? Um contador digital ou analógico, tanto faz, né? E aí a gente começa a observar o fenômeno acontecendo. E agora, cara, agora você vai amar.
O que eu posso fazer aqui? Eu vou extrapolar. Porque no exercício aqui na lousa, a representação gráfica aqui na lousa, eu coloquei 10, 20, 30, 40, e eu não tinha mais espaço. Mas eu quero saber agora, para a posição, para o tempo igual a 4 segundos. Aonde que vai estar esse objeto? Para o tempo igual a 4 segundos, posição inicial 10 metros e a velocidade de 10 metros por segundo. Item 4. Item 4. Vou fazer mais os dois aqui. Para o tempo igual a 4 segundos, a posição inicial 10 metros e a velocidade de 10 metros por segundo. Qual é a posição desse objeto? Posição final igual a posição inicial mais VT. Posição final igual a posição inicial 10 metros mais a velocidade de 10 metros por segundo, não preciso colocar a unidade de medida, vezes o tempo, 4 segundos. 10 vezes 4, 40, mais 10, 50. Eu não consegui colocar os 50, eu falei para você, né, fazendo a marcação, 10, 20, 30, 40, 50, ficou lá na extremidade. Aí na hora que eu coloquei a numeração, eu não coloquei os 50. Ia ficar muito em cima, lá no extremo do eixo. Mas agora eu consigo calcular aonde ele vai estar depois de 4 segundos. E poder 60 segundos, 1 minuto. Aonde que esse objeto vai estar depois de 1 minuto? 120 segundos. 120 segundos, 2 minutos. E aí vai. 2 minutos. Eu quero saber. 2 minutos. É lógico que eu tenho que tomar um cuidado que equivale a 120 segundos, né? 1 minuto, 60 segundos. 2 minutos, 120. Eu vou usar a coerência do sistema de unidades. Posição inicial, 10 metros. Então, agora, eu não visualizei onde o meu Batmóvel está agora, mas agora eu vou extrapolar, eu vou fazer uma previsão aonde ele vai estar daqui 2 minutos, saindo da posição inicial 10 metros, se deslocando com a velocidade de 10 metros por segundo. Meu amigo e minha amiga, fenomenal isso daqui. Posição final é igual a posição inicial mais VT. Posição final é a posição inicial, 10 metros, mais a velocidade de 10 metros por segundo, vezes 2 minutos, que eu vou usar a unidade de medida coerente para o sistema de 120 segundos. 120 segundos. Pega a calculadora. Onde está? Está aqui.
Ah, Cristian, mas isso daí eu faço de cabeça, beleza. Mas eu prefiro que a calculadora se vire com as contas. 120 vezes 10, 1.200, mais 10, 1.210. Posição final de 1.210 metros. Nosso objeto, olha só o que é isso, meu amigo. O nosso objeto saiu da posição 10 metros e ele foi se deslocando com a velocidade de 10 metros por segundo. O tempo medido foi a cada 10 metros no segundo. E depois de 2 minutos, 120 segundos, 2 minutos, eu sei onde esse objeto vai estar. Lá na posição de 1.210 metros. É uma extrapolação. Você agora começa a fazer uma previsão. Porque aqui é tempo futuro. Eu estou fazendo uma previsão de futuro. Aonde esse objeto vai estar. Futuro. Depois de 2 minutos. Depois de 1 hora. 1 hora tem 3.600 segundos. Depois de 1 hora. Aonde esse objeto vai estar? Vixe, agora você está extrapolando. Não, estou fazendo previsão agora. Para. Condição 6. Condição 6. Para o tempo de 1 hora, que corresponde a 3.600 segundos, a posição inicial de 10 metros e a velocidade constante de 10 metros por segundo. Meu amigo e minha amiga, posição final é igual a posição inicial mais VT. Essa é a equação que eu estou utilizando. Posição final é igual a posição inicial 10 mais velocidade 10 vezes 3.600 segundos. Posição final é igual a 3.600 vezes 10, 36.000 mais 10. Onde ele vai estar daqui 1 hora? Ele vai estar na posição 36.010 metros. Não esqueçam que o metro, se eu andar com a vírgula 3 casos, lembra do prefixo? 3 casos para a esquerda, vira expoente 3, 10 ao cubo, e 10 ao cubo é o quilo. 36,01 quilômetros. Depois de 1 hora, esse objeto saindo da posição 10 metros, se deslocando com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai estar na posição de 36 quilômetros e 10 metros. Fenomenal. É a previsão. Por isso que você vê os objetos no espaço se deslocando, ou você vê um objeto se deslocando, e você agora pode fazer uma previsão. Aonde que esse objeto vai estar daqui a 5 anos, se ele continuar esse movimento. E quem está se deslocando, né, com velocidade constante no espaço? A Terra. Velocidade de translação em volta do Sol, de rotação no próprio eixo. Então a gente consegue saber daqui a 3 meses em que posição no espaço a Terra vai estar. Porque aí eu vou considerar o movimento de translação em volta do Sol, posição inicial, determinado ponto no espaço. Depois de 5 meses depois, aonde que a Terra vai estar? Eu consigo calcular. Você precisa saber a velocidade de translação da Terra, a posição inicial em relação ao sistema solar, em relação ao Sol, e o tempo, 5 meses que você trabalha essas unidades de medida. Então, fazer a previsão, cara. Por isso que o pessoal fala pra gente, o cometa vai passar no dia 23 de abril de 2025. Meu, como é que você sabe que o cometa vai passar lá? Porque já foi feita a análise anterior desse cometa. Utilizou o sistema de referência.
Lá o Copérnico ou Kepler, esse pessoal, né, eles observaram esses objetos, esses corpos celestes, e aí eles fizeram uma tabelinha, né, de mais ou menos a posição do objeto em um determinado ponto no espaço. E aí foi evoluindo toda essa análise para que você, depois de, né, de 200, 300 anos, né, você falar, bom, a posição agora desse objeto em 2025 será mais ou menos, porque tem que ter um grau de precisão aqui, né? Não é exato, vai estar na posição tal. E aí em 2025, na hora que você está lá no dia 23 de abril, Parari, Paraná, você vê o objeto. Ou 23 de abril, mas às vezes é 22, às vezes é 24. Mas é muito próximo esse valor. Meu amigo, olha só que fenomenal. Isso tudo porque nós usamos uma referência. E quem é a minha referência? S final igual a S inicial mais VT. Essa daqui é a equação horária das posições. Veja, fenomenal. Fenomenal. Equação horária das posições para o movimento uniforme. Para o movimento uniforme. Fenomenal. Olha só. Isso daqui é uma equação matemática. Uma equação matemática que a gente tirou da equaçãozinha da velocidade. Isolamos os termos, considerando o tempo inicial igual a zero, trabalhamos um pouquinho melhor essa equação e ela ficou numa equação parecida com isso aqui. Fenomenal, cara. Nossa. Fiquei emocionado agora. Como que a física pode pegar um elemento matemático e incorporar esse elemento matemático para descrever um fenômeno físico. Por isso que tem um monte de equações na física. Equações de mecânica, equações de eletricidade, magnetismo, equações de termodinâmica, de ótica, de acústica, de todos os fenômenos possíveis aí. Né? Isso porque ainda a gente não consegue descrever todos os fenômenos, mas 99% deles, sim. Sempre tem um elemento matemático envolvido no processo. Ok? E agora, pessoal, eu vou fechar nossa aula de hoje, né, discutindo uma coisinha. Eu vou pegar aquela equação matemática e vou fazer uma comparação com vocês. Vocês já conhecem essa equação matemática. Posição final é igual a posição inicial mais VT. E aí os físicos viram que esse tipo de movimento tem um comportamento com velocidade constante, saiu da posição inicial, chegou na posição final e intervalo de tempo. Mas essa equação, ela já existia antes da equação matemática y igual a ax mais b. Quem é essa equação matemática que você conhece? Essa daqui é uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau. Por quê? Olha só. Fisicamente, a posição inicial é constante, o B constante. A velocidade constante, o A constante. São elementos, os coeficientes angular e linear da equação de primeiro grau, que são os elementos da equação de movimento.
posição inicial corresponde ao coeficiente linear da equação de primeiro grau. E a velocidade corresponde ao coeficiente angular da equação de primeiro grau. Quem que varia na equação? Tempo, posição. Quem varia na equação matemática? X, Y. Caramba, Christian. A equação de primeiro grau, ela pode ser representada por um gráfico. Que gráfico? Uma reta. Equação de primeiro grau. O tempo aqui está elevado a primeiro também. Então, eu tenho uma equação de primeiro grau para o movimento uniforme. Então, quando você fala da equação de primeiro grau da matemática, ela pode ser representada por uma reta, onde eu tenho o eixo x, o eixo y, e eu tenho uma reta inclinada. A reta inclinada, ela pode ser inclinada pode ser inclinada com um ângulo θ menor que 90 graus e pode ter também uma reta inclinada com o θ maior que 90 graus. Da equação de primeiro grau, quem é esse ponto aqui? Para a reta 1. Para a reta 1, esse ponto aqui é o coeficiente linear. É o ponto que está sozinho na equação. Que para um movimento uniforme, o gráfico vai ter este comportamento aqui, posição e tempo. E eu posso ter uma reta assim? Posso. Reta 1, só que é movimento. Cuidado! No cruzamento aqui, 0, tempo e tempo 0. À direita, valores positivos. À esquerda, negativo. Então, nós vamos ter que fazer uma correção no eixo. Não existe tempo negativo, Cristian. Então, a informação matemática que a gente tem não é toda a parte negativa e positiva da reta R. Mas aqui da posição, da equação da posição aqui. Ele vai sair direto para o tempo 0, você liga o cronômetro, ele sai da posição inicial. Posição inicial, coeficiente linear. Olha só, meu amigo, a matemática envolvida. E o θ? O θ, como propriedade da equação de primeiro grau, o θ está relacionado com a inclinação dessa reta. Então, tangente desse ângulo... Ixi, Christian, que você está indo? Relação trigonométrica, sim, relação trigonométrica, meu amigo. Porque ângulo é seno, cosseno e tangente. Tangente do ângulo é igual ao coeficiente angular da minha reta. Coeficiente angular da minha reta. Que está aqui, o A. Que ele corresponde à velocidade. Poxa vida, Christian. E o A, ele pode ser calculado você identificando uma diferença de 2 pontos. Vou pegar 2 pontos quaisquer aqui, na minha reta R, para identificar essa inclinação. Eu vou pegar aqui o ponto x1, x2, que corresponde ao y1, y2. Você concorda que essa distância é a mesma dessa distância? Sim, eu concordo, Christian. Aqui é a minha variação de valores no eixo x. E esse valor corresponde aqui também, a variação de valores no eixo x. Você concorda comigo que esse valor aqui, essa distância,
entre o eixo y, y2 e y1, se eu quiser saber o comprimento dessa, né, dessa distância aqui, é o mesmo comprimento dessa distância aqui, que é o ΔY. E esse ângulo interno aqui, pessoal, meu amigo e minha amiga, quem é esse ângulo? Por semelhança de triângulo, triangulão, semelhante ao triangulinho. Então, esse ângulo interno é o θ. E a tangente do ângulo é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de θ é o cateto oposto dividido por cateto adjacente. Esse cara aqui é o coeficiente angular. Vamos pegar aqui na minha equação, no meu fenômeno movimento uniforme, eu vou pegar aqui dois valores de tempo. Tempo 1, tempo 2. Fui medindo o tempo. Só que no tempo 1, eu tenho a posição 1. No tempo 2, eu também tenho a posição 2. Você concorda comigo que esse tamanho desse intervalo é o mesmo tamanho deste intervalo? E aqui é meu ΔT, variação do tempo, e aqui ΔT, variação do tempo? Sim, Christian, concordo com você. E aqui, pessoal, essa distância aqui é a variação da posição 2 menos posição 1. Isso daqui é o deslocamento, e o deslocamento é a mesma distância aqui. Deslocamento. Se você fizer um prolongamento aqui, eu vou fazer um prolongamento. Não existe a parte do tempo negativo. O θ, que é a inclinação dessa reta, ele está aqui, ó, por semelhança de triângulo. E o coeficiente angular, que era a tangente de θ, eu vou calcular aqui, ó, tangente de θ, tangente, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é esse cara? Esse cara sou eu. Não, não sou eu, meu amigo. Esse cara é a velocidade. Então, a velocidade, o A é o coeficiente angular da reta. A velocidade é o coeficiente angular da reta do gráfico posição por tempo. Coeficiente angular da reta de movimento posição por tempo. Velocidade. Que coisa espetacular. Velocidade. Olha só, meu amigo. Nós fomos do fenômeno, discutimos a equação de primeiro grau, eu peguei as informações relacionadas à equação de primeiro grau, tá todo mundo aqui, e usei esse padrão para descrever fisicamente o movimento uniforme. Equação de primeiro grau, fiz um paralelo com a equação de movimento, né, do movimento uniformemente varado. A equação horária da posição. Horária porque a variável aqui é a hora, velocidade, valor constante, posição inicial, valor constante. Quando eu tenho o valor da hora, do tempo, eu consigo calcular a posição final. E o gráfico é uma reta. A partir do momento que eu tenho uma equação de primeiro grau, só tem uma chance para o gráfico. Se o gráfico acontece, ele é descrito por uma reta. Onde ele cruza o eixo da posição é a posição inicial. E a partir daí, a reta é crescente.
Eu esqueci só de comentar uma coisinha aqui para vocês, né? Que o ângulo menor que 90 graus, você tem uma reta crescente. Você tem uma reta crescente. E um ângulo maior que 90 graus, você tem uma reta decrescente, ok? Você tem essas duas situações. E para movimento, eu tenho essas duas. Eu posso ter também essa reta laranja, também pode acontecer com movimento uniforme. A posição inicial é esse ponto e a posição vai diminuindo. E a posição pode ser negativa? Pode. Então a posição pode ser negativa. Ele pode sair daqui e a reta subir, mas também ele pode sair desse ponto e a reta descer. Quer dizer que ele está voltando no meu sistema, no meu sistema de referência, ele está se deslocando à esquerda do meu sistema de referência. Ele está voltando, ele está indo para a parte negativa. Nossa, muito 10, muito 10. Então, meu amigo, só para fechar, como é que eu represento o movimento uniforme? Eu posso, primeiro, eu posso representar o movimento uniforme através do fenômeno em si, fenômeno. E aí você pode, do fenômeno, você pode montar, né? Você pode criar uma tabela de posição por tempo, né? Eu poderia ter feito isso. Posição inicial, tempo inicial. Posição final, tempo final. E aí você vai ter posição A, posição A, posição B, posição C, e posição D. Coloque os valores que você tem aí. Posição final, tempo final. Primeira coisa, para você representar o movimento uniforme. A gente vai ver que qualquer movimento. Primeira coisa, analisar o fenômeno e você obter uma tabela. Segunda forma de você representar o fenômeno, através da equação matemática. Equação matemática. Posição igual a posição final igual a posição inicial mais VT. E terceira forma de você representar o movimento, através do gráfico. Através do gráfico, onde o eixo X, tempo, e o eixo Y, posição. Sistema de coordenadas cartesianas. Sistema de coordenadas cartesianas, X e Y. Um sistema 2D, X e Y. Sistema de coordenadas cartesianas. Horizontal, tempo, vertical, posição. Então, essas são as 3 formas de você representar um movimento. E, em especial, o que a gente está discutindo aqui com vocês, que é um movimento uniforme. Olha, fenomenal. Fiquei muito satisfeito com a nossa discussão hoje. Dá uma olhadinha, reveja o vídeo, mas eu precisava de colocar todos os elementos relacionados ao movimento uniforme. Depois, a gente vai começar a destrinchar isso daqui. Pegar a nossa lista de exercício, entender, pegar a equação e aplicar a nossa equação. Ok, meu amigo, minha amiga? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Manda para mim mensagem. Cris, olha, eu não estou entendendo aquela parte da tangente. Pô, Cris, então eu vou ter que dar uma revisãozinha de trigonometria, um pouquinho, só para a gente entender, né, o quadro geral aqui da análise do movimento uniforme com a equação de primeiro grau. Nós fizemos uma correlação, ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula, tá ok? Valeu, até mais!